Boa noite a todas, boa noite a todos e todes. Fazendo uma referência à nossa mesa redonda de ontem, que a Laís mediou, que foi a nossa primeira mesa do Festival TC da Primavera 2020, essa quarta edição, que traz como tema Corpo de Mulher, uma experiência de vida. Eu sou a Tássia Félix, cofundadora do TC Juntas, idealizadora do Festival TC da Primavera, e é muita alegria para mim vir aqui hoje falar com vocês sobre esse tema, o corpo. É o tema do nosso festival e é o tema da nossa mesa redonda de hoje. Essa mesa que traz a diversidade. O tema da nossa mesa é corpo e diversidade. E as mulheres que compõem essa mesa são mulheres muito especiais, porque elas vivem e habitam seus corpos. E por isso foram as nossas convidadas para essa noite. Esse tema do corpo é um tema que quem conhece o TC Juntas, o meu trabalho da Sol com as mulheres, ao longo desses tantos anos, sabe que é algo que a gente sempre volta a atenção para ele. A Marion Woodman, que é uma referência nesse lugar, do olhar ao corpo da mulher, ela fala em alguns dos seus livros sobre como nós, mulheres, não estamos incorporando nosso corpo, como ela usa o termo descorporificação do corpo, e essa é uma questão que a gente observa nesse trabalho com o feminino, como muitas mulheres dentro desse mundo, ainda saindo do patriarcado, sob pressão de indústria da beleza, de mídias sociais, de todas as mídias, né, dos veículos de comunicação, sob pressão de grandes indústrias e com de várias ferramentas patriarcais de controle sobre a mulher, não conseguem aceitar os seus corpos. Então, aceitar o corpo é revolucionário, e hoje nós temos aqui mulheres que têm feito esses movimentos em suas vidas, e cada uma dentro de um lugar diferente, e por isso com um lugar de fala diferente, e que vai contar para nós mulheres que ouvimos sobre seu caminho e sua experiência de vida dentro desse corpo. A gente vai começar com a Leila Mendes, nossa anciã do grupo hoje, com 64 anos, uma mulher maravilhosa. Para mim, especialmente, ela acompanhou a minha mãe no final da sua vida. Eu me emociono de falar isso. Ela me acompanha hoje, é minha terapeuta, e é alguém que eu admiro muito e que pode tocar muitas de nós, mulheres, porque ela vive uma idade que não é aceita no nosso mundo. Ela vive sem a tentativa de viver uma outra idade, ela vive a idade que tem. E é sobre isso que a gente vai ouvir. A Leila, que frequentemente escuta a frase: mas você não está muito velha para isso? Então, Leila, querida, seja bem-vinda. A gente começa com você e quer te ouvir. Muito boa noite, queridas. Que bom estar aqui. É uma grande honra estar fazendo parte dessa turma linda de mulheres. E aí, quando a Tássia e a Soledad, elas me convidaram para estar aqui, e aí elas falaram assim, então aí a gente é Leila Rocha, anciã. Eu falei, uau! E é isso mesmo, né? Anciã. Eu falei assim, com certeza eu vou ser a mais velha. E eu tenho 64 anos. E essa frase mesmo que a Tássia falou é isso. Mas, Leila, você não acha que você está velha para isso? Ai, quando eu fiz 60, eu falei, nossa, né? A gente, quando entrei nos 40, entrou nos 200. E aí eu falei, você não vai sair mais 200, porque vai até 99, né? E aí, depois, quando entra nos 60, gente, eu já faço parte de uma turma que tem aquele cartãozinho da idade, do idoso. Né? Eu falei, uau! E aí eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse cartãozinho do idoso. Eu tenho ele, tá? Eu tenho. Então, eu posso usar em vagas, eu posso usar para entrar na fila dos lugares, eu entro em cinema de graça, eu pago teatro menos,
mas isso é a coisa legal que a gente tem também, que nós temos que aproveitar. Mas quando eu entrei nos 60, eu quero dizer que foi realmente algo meio de respirar. E agora eu estou entrando e eu vou ter que decidir para que caminho que caminho eu vou trilhar dentro do idoso, que idosa que eu vou fazer, que idosa que eu vou construir. E eu sou uma pessoa extremamente dinâmica. Eu tenho uma atividade que eu tenho 2 filhos, eu fui casada uma vez, então eu tenho um novo relacionamento desde os 60 anos. Então, quando eu decidi fazer 60, eu vou contar aqui, porque nós estamos em particular, ninguém está nos ouvindo, então eu vou contar. Eu falei assim, sabe o que eu fiz no meu aniversário de 60 anos? Eu falei, eu vou escolher um caminho, um trilhar de 60 anos saudável. Então, eu não vou querer ficar 60 anos esperando a morte chegar, velhinha, porque eu tenho uma idade cronológica de 60 anos, mas eu me sinto não com 60, e eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, quando eu fiz 60 anos, caiu numa quinta-feira, e eu faço biodança, tá? Há muito, muito tempo. E caía na quinta-feira, onde era uma aula de biodança. De quinta-feira que eu tinha aula, agora nós estamos suspensos, né, com as aulas. E aí eu resolvi fazer meu aniversário com a turma da biodança, mas antes eu fiz toda uma trajetória dos 60 anos. De manhã, aí eu passei um dia num spa urbano, fazendo massagens, cuidando do meu corpo, fazendo todo um preparo muito gostoso. Almocei com amigas, só amigas eu quis. Depois, num outro momento, eu tomei um café com a minha mãe, que ela é viva até hoje, mora comigo. Mas aí, antes de ir para a biodança, que era à noite, eu também fiz uma massagem tântrica. Eu falei, eu quero fazer, fiz uma massagem tântrica. Então, eu fiz um movimento assim de estar mais à vontade comigo mesmo. Então, eu passei o meu dia todo, meu dia inteiro, comigo mesmo, no movimento de estar comigo. Então, foi isso muito agradável, muito bom. Isso decidindo que seria diferente meus 60 anos. E com 60 anos, eu também conheci a pessoa com quem eu estou hoje, com o meu parceiro, que a gente vai morar junto, estamos construindo uma casa. Aí vem, mas Leila, com a sua idade, vocês vão construir uma casa? Por que você não mora na casa dele ou ele mora na sua casa? Falei, porque a gente quer uma casa nossa, do nosso tamanho, do nosso tamanho. E nós estamos construindo uma casa. Então, assim, essa ideia de que a gente vai chegando com 60 anos e vai tendo que morrer, e vai tendo que ficar preparada para ficar com artrite, artrose e dores para tudo quanto é lado, é uma ideia que a gente que constrói. Então, eu não pinto mais meu cabelo, ele é branquinho mesmo, ele tem uns fios brancos, ele está do jeito que está, e foi uma grande revolução, foi muito bom, porque é um gasto danado de tirar os branquinhos, eles vão aumentando mesmo, o que eu vou fazer? Então, agora eu cuido dos brancos, eu vou cortando e vai deixando de um jeito que ele vai ficando do jeito que é. Né? Então, é muito estranho, porque assim, eu adoro dançar, gosto muito, muito de dançar. Eu começo a dançar, eu sou a última a sair dos lugares onde eu danço. Só que eu tenho um joelho que já me dói. E eu não lembro que eu tenho um joelho que dói. Eu não tenho aquela cartilagem do joelho, sabe? Mas eu danço porque eu adoro. Eu levo um sapato que eu vou e o sapato que eu fico. E às vezes eu tiro completamente. Então, é essa coisa assim de... Eu tenho um corpo, que eu habito esse corpo e que eu tenho um grande amor por esse meu corpo. Eu beijo as minhas partes que não estão mais tão durinhas, mas eu faço funcional, yoga e pilates. Todos os dias eu tenho uma atividade, porque eu gosto muito. E se eu não ponho essa energia para fora, o que acontece? Meus filhos falam, mãe, você tem acho que fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que essa ideia do como a gente vai construindo a nossa vida tem um lado mais que é importante, que não é identificar com o corpo que está envelhecendo, mas eu tenho vivência, eu sou psicóloga e é muito gostoso ser psicóloga e poder estar com mais experiência de vida. É muito bom,
porque eu não falo eu posso contar coisas da minha história e compreender, estar ao lado do outro que está me ouvindo. Então, assim, eu acho que à medida que a gente não se identifica com esse corpo que tem esse estado mesmo cronológico, mas a gente também pode se identificar com essa curva mais do sagrado, não tem envelhecimento. Tem esse envelhecer que vai se transformando em experiência de vida, e essa experiência de vida tem essa conotação que a gente chama de sabedoria, mas não no sentido de sabedoria de estar acima, mas de toda essa experiência, ela se transformou em vivência, e isso é vivo, é vivo. Por isso, nós temos que estar num corpo que também é vivo. Então, estar com 64, 65, podem ficar tranquilas, dá para chegar numa boa, desde que a gente vai se preparando com tranquilidade, esquecendo esse cuidado que nós temos no corpo físico, tem um cuidado com as emoções, e essa coisa do psicológico, desidentificar que entrou nos 60, já está indo para a velhice. É a gente que vai construindo isso, e dá para construir isso com muita riqueza e com muita propriedade, porque a vida vale mega a pena e dá para fazer muita coisa boa. Então, acho que é isso que eu queria falar no meu tempo, tudo bem? De poder falar isso. Obrigada, é uma delícia estar aqui e poder compartilhar as nossas experiências. Leila, tudo bem? Não, tudo maravilhoso te ouvir, poder receber esse olhar, né, tão bonito e tão pacífico com a própria idade, né, em um mundo onde a gente, há pouco tempo atrás, ainda em alguns lugares existe isso, mas não podia dizer a idade, né? Assim, tinha essa coisa meio de etiqueta, de que não se pergunta a idade da mulher. E então, uma negação realmente da nossa idade. Então, ouvir essa possibilidade de integrar e viver a cidade com tanta beleza, sem temer, né? Tua fala nos traz, para nós que ainda não chegamos nessa idade, uma libertação, né? E nos tira um pouco desse medo que a sociedade patriarcal nos impôs. E é bonito porque eu nunca pensei em ter cabelos brancos, né? Talvez porque eu nunca pensei em viver a tão longo prazo, eu nunca fui de pensar tanto, quando eu tiver não sei que idade. E recentemente eu percebi que era um sonho para mim ter cabelos brancos. Então, que eu não vejo a hora. E tem todo um movimento, inclusive, agora no mundo, né, no Brasil e no mundo, de permissão dos cabelos brancos. Então, é uma delícia te ouvir nisso. Gratidão. A gente vai circular a roda, Sim. Mas depois a gente volta de novo nesses temas. E a segunda mulher inspiradora de hoje, que eu gostaria de chamar, é a Anita Gomes, nossa diva, comunicadora e anfitriã de Círculo de Mulheres, que há anos busca, questiona, sofre, se delicia com o seu corpo, entre as aspas, o plus size, né? E é um corpo que muda, mas que tem tido esse peso, que dentro de um mundo que fabrica roupas somente para um determinado tipo de mulher, nos fechando em um padrão, um corpo que não é visto nesse mundo, né? Então, Anita, queremos te ouvir na tua experiência no teu corpo de mulher. Acho que vai ser bem difícil falar hoje. Queridas, é uma delícia estar nessa roda. A Sol disse ontem, né, na roda de ontem, os presentes da pandemia, e eu também sinto assim, sinto que essa oportunidade de estarmos juntas, né, numa roda e conversar assuntos que a gente tem em círculos fechados, né, agora de forma aberta, eu acho que é um baita privilégio, e eu sempre gosto de olhar o copo mais cheio do que mais vazio. Então, essa para mim é um olhar potente da pandemia. E é uma delícia estar aqui. É uma honra ouvir a Leila, é uma delícia ouvir a Leila. E sentir a beleza dessa diversidade, né? Dessas muitas gerações. Ontem eu estava conversando com o Lindo e pensando que a Tássia é uma mulher de 30, da década de 30, né? Você já tem 30, né? Eu tô
na década de 40, Sol na década de 50, Leila na década de 60. Eu falei, gente, isso é muito incrível, essa pluralidade, né? Essa conexão intergeracional que a gente vive, assim. E o ano passado, retrasado, eu comecei um círculo só de sexualidade, focado em sexualidade, e eu tive a honra, o privilégio da minha mãe ser uma das participantes desse círculo de sexualidade que eu anfitriei. E ela também era nossa anciã nessa roda. E é tão rico trazer... Minha conexão travou? Voltou? Deixa eu ver se voltou. Voltou? Vocês me avisam, tá? Porque a minha internet, essa hora, não é muito boa. Qualquer coisa eu vou pro celular. Mas eu queria... A contribuição que eu queria trazer para essa roda é um lugar de muita dor, tanto para mim quanto para as mulheres que eu recebo no consultório, que é essa inadequação, a sensação de inadequação, de sempre estar inadequada em relação ao nosso corpo. Eu tenho uma relação com o meu corpo que vem de muita dor. Hoje ela é uma relação muito gostosa. Eu achei que nunca fosse ser possível viver isso. Eu lembro uma vez de estar voltando de carro, dirigindo, saindo de uma aula de dança, e eu peguei um pedacinho de estrada para voltar de casa, e eu estava dirigindo, assim, eu gosto muito de dirigir, gosto muito de dirigir na estrada, e à noite, vento no rosto, e me veio uma frase assim, ai, que vontade de ser livre. E aí eu olhei, a minha mãe entrou, ai, que delícia, mãe, te amo. E eu me ouvi pensando sobre esse desejo de ser livre, e eu fiquei muito assustada. Porque eu falei, nossa, quem falou isso? Que parte minha que trouxe isso para mim, né? Quem tá falando isso? E fiquei investigando o que esse desejo de liberdade era no fundo, né? Era sobre meu casamento? Não, não era. Era sobre ser mãe? Não, não era. Era um desejo genuíno de ser livre em relação ao meu corpo, em relação a ser livre. E eu fiquei muito tempo, desde que essa frase chegou para mim, que eu venho investigando o que é esse desejo de ser livre, né? E eu me dei conta, assim, eu sou uma menina que desde os 7 anos, mais ou menos, meus pais me levam no endócrino, porque começaram a me levar no endócrino, porque eu comecei a ganhar peso. Eu nunca fui uma criança obesa, nunca fui uma mulher obesa, mas sempre fui mais cheinha, e isso era uma questão, né? Uma questão de preocupação para os meus pais, numa família de pessoas magras, mas de italianos que comem bem, que tudo gira em torno da mesa. Eu comecei a ganhar peso e meus pais começaram a me levar para o endócrino. E aí ganhei um ódio às dietas, assim. Desde então, essa relação de odiar a relação com a comida sempre foi muito custosa, assim, muito sofrida, né? E aí tinham frases muito loucas que eu ouvia das minhas tias, assim. Elas me olhavam e diziam, tem um rosto tão lindo. E aí eu achava que elas estavam certas, né? E elas eram as grandes, então sim, elas tinham razão. Eu me sentia lisonjeada de receber aquele elogio, né? E com o passar do tempo fui percebendo que eu fui cindindo, literalmente, eu fui fazendo um corte, assim, entre o rosto e o corpo. E parei de sentir. E fui deixando esse corpo de lado, e fui me separando dele, porque ele era causa de muito sofrimento, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu me tornei terapeuta era o fato de que mulheres magras que eu atendia tinham questões idênticas às minhas. E eu falava assim, não. Começou a dar gap na minha cabeça, falando, não, tem algum problema aí, tem um erro. Comecei a ver que não era uma questão só minha, não era uma questão de ter crescido uma criança fora do padrão, né? Por isso que eu botei o plus size, entre aspas, porque, enfim, é o nome que hoje a gente dá para enquadrar aí algumas normas de tamanho, porque não existia roupa, né, para mulheres maiores de 36, de 46. Hoje, graças a Deus, a gente tem, né, outros mercados. Mas sempre nesse lugar de muita dor. Então, essa separação, ela aconteceu, e o meu desejo de ser livre era
no fundo, essa reintegração, tomar posse desse corpo. E quando a Leila fala de habitar o próprio corpo, me emociona muito, porque, de fato, é tão incrível poder habitar o próprio corpo de uma forma... É tão gostoso estar confortável dentro do corpo, e eu nunca tinha vivido isso, assim. Eu fui viver isso há poucos anos que eu vivo isso. E vivo isso, a cada experiência eu sinto que eu me aproprio mais, é como se eu incorporasse mais. Uma terapeuta minha uma vez me falou, agora você encarnou, agora você incorporou. Teve um momento que a Samara me falou, agora acho que você encarnou. Porque essa sensação de estar no corpo é impagável, sabe? E por isso que eu acho que eu trabalho, para mim faz muito sentido trabalhar com as mulheres, trabalhar com autoestima, e trabalhar com essa culpa, e aí vou falar especificamente sobre mulheres que estão acima do peso, tá? E aí a gente tem um recorte aí sobre mulheres gordas, que é um tema que dá muito aprofundamento, que descobri recentemente, de forma consciente, não inconsciente, que todo gordo sente muita culpa por ser gordo, como se ele tivesse... o que a sociedade te vende é que a culpa é sua, porque você não malha, porque você come muito, porque você é preguiçoso, né? E para mim foi fundamental olhar para essa culpa e entender que, peraí, o meu corpo, ele é assim. Ele é assim, se eu não... E a minha briga sempre foi esse efeito sanfona, porque eu emagreço, não tenho nenhum problema em emagrecer, emagreço com facilidade, mas não consigo ficar nesse corpo menor. Meu corpo não é pequenininho, apesar de eu ser baixinha, né? O meu corpo, ele cresce, e se eu não fizer grandes esforços, ele fica desse tamanho. Para ele ficar menor, eu tenho que fazer muitos esforços, né? Então, essa conversa é uma conversa que me toca muito, e eu fico muito feliz de estar aqui compondo essa roda, porque eu sinto que a revolução passa por essa liberdade, assim, da gente poder ser quem a gente é e assumir que todas essas formas, essas cores, esses jeitos, não tem nada de errado, né, em ser quem a gente é, assim. Então, acho que falei demais, cuidar aqui do nosso tempo, mas posso falar mais 1 hora sem parar, se vocês me deixarem. É isso que eu queria deixar aqui para esse aquecimento. Um aquecimento maravilhoso. E é bonito te ouvir e te ouvir sobre essa questão da culpa, né? E como isso é realidade de tantas mulheres. No livro no livro O Mito da Beleza, é bem interessante, inclusive esse livro a gente recomenda bastante. A Naomi Wolf fala muito sobre essa escravidão que a gente vive, né? E todos esses transtornos alimentares, tudo isso vindo em uma época não à toa, né? Em todos os lugares do mundo, não à toa. Resultado é produto dessa cultura patriarcal. E a gente vai, continuando o círculo da mesa, chamar agora a Thaís Santos, assim como a Leila, também psicóloga, mulher preta, que como muitas, aos poucos pôde se descobrir negra na sua totalidade, fazendo a transição para o seu maravilhoso cabelo de hoje. Thaís, é uma honra ter você aqui nessa mesa hoje. A gente não poderia falar sobre corpo sem trazer a tua voz. Então, nós queremos te ouvir sobre teu processo de habitar esse corpo. Ai, licença para chegar, pedir a bênção das minhas ancestrais, pedir a bênção das mulheres que compõem essa roda, pedir a bênção para as mulheres que me assistem. Estou aqui falando toda embargada, de muita emoção. Sabe que hoje, me preparando para estar aqui, eu fui passar uma babosa no cabelo para ficar bonito. E aí, enquanto eu estava enxugando o meu cabelo, eu me lembrei
que a minha mãe tinha um caderninho de receita e que tinha receita de cremes naturais para alisar o cabelo. E lá eu comecei, preciso alisar meu cabelo? E aí eu lembro que tinha a babosa, por isso que eu lembrei disso hoje, enquanto eu estava me preparando. Eu tinha babosa, tinha óleo de amêndoa, tinha ovo, tinha uma maçaroca. E ali eu passava, esticava, esticava, esticava. Falei assim, meu cabelo vai ficar liso. Aí eu enxaguava, secava, meu cabelo enrolava. Não alisava, não dava certo. E aí eu ficava ansiosa quando é que eu poderia crescer para poder, de fato, alisar o cabelo. Com produto, porque eu queria aquele cabelo liso. E, nossa, me veio essa memória hoje, enquanto eu estava me preparando para chegar aqui nessa roda. Mas o que falar dessa transição de cabelo? Eu nasci, na minha certidão de nascimento, tá lá como cor parda. Sou filha de mãe de pele branca, meu pai negro. E aí, assim, fui crescendo, me entendendo com essa cor. Tinha maior orgulho de falar quando tinha algum lugar que precisasse preencher algum documento. Qual era a cor parda, nem sabia direito o que era ser cor parda. E aí, você vai tendo os primeiros impactos do que é ser cor parda, do que é ser morena. Logo, enquanto criança, me lembro nas festinhas juninas e eu sempre ficava por último, porque nenhum parzinho queria ficar comigo. Chapeuzinho de festa junina nunca entrava no meu cabelo. Tinha que prender para disfarçar as trancinhas, para poder ali me sentir ali, sempre ficava por último. Quando não tinha mais nenhuma pessoa para fazer parzinho, a Thaís era escolhida. E assim é a infância. Começa com uma mulher de cabelo crespo. Se pega piolho na escola, a primeira ação é vamos cortar o cabelo, porque pente fino não passa para poder tirar o piolho. E sempre era uma tortura arrumar o cabelo, porque para desembaraçar doía, era um sofrimento. E aí você já vai gostando, né, desse cabelo que te traz dor, que faz diferença, ou quando você escuta um apelido, cabelo de bombril, cabelo pichain, e essas histórias, né, que normalmente as crianças, as meninas de cabelos crespo escutam nas escolas, principalmente. E aí vai crescendo, vai querendo dar aquelas paqueradas, conhecer pessoas, e como que vai ser isso, né? Aí já tinha idade para poder alisar o cabelo, vamos lá alisar o cabelo. E só quem já alisou sabe como é que é. Os produtos antigamente não tinha... as químicas antes eram muito agressivas, fazia feridas no cabelo, um cheiro horrível. Sem falar que quando você viajava, você ficava ali sentada na piscina, só com a perninha dentro da piscina, porque imagina que você ia mergulhar para estragar a escova, tomar, tomar banho de piscina e banho de mar. Imagina, e as histórias que você vai contando para você mesma, né? Não, tá bom aqui. Imagina, o medo era desesperador de poder entrar na água e o cabelo... E assim vai acontecendo a história com o meu cabelo. Quando vocês falaram de habitar o corpo, né? Quando que começa essa virada? Há 7 anos atrás, quando eu fui fazer uma formação, uma amiga branca me disse, por que você alisa seu cabelo? E aquilo foi assim, muito... Fiquei com uma inquietação com aquela fala dela.
E dentro de mim, ela não faz a menor ideia do que é ter cabelo crespo, ela não tem noção, da dor que nem cogitava o que seria mexer com o meu cabelo. E fiquei com aquela fala ressoando dentro de mim. E no mesmo período, eu comecei a fazer a investigação do feminino. Trabalhar, investigar, e aí começa um caminho aí de eu poder me fortalecer, me reconhecer como mulher, primeiro, para depois ter coragem de entender que lugar é esse de reconhecer como uma mulher preta. E muito me honra de estar aqui nessa roda, porque a mulher que eu escolhi para segurar minha mão no meu processo de transição foi a Anitta, porque eu sabia que não seria um processo fácil, que ali ia mexer muitas dores, mas eu respirei profundo e vamos lá. E no processo, a primeira coisa que a Anitta me disse que era para eu me aproximar desse universo através da leitura. E qual foi o livro? Quando me descobri negra. Quem estava na mesa ontem falando? Bianca Santana. E que lindo, assim, quando eu dei esse passo, como tudo foi chegando até mim. Quando eu fui lendo o livro da Bianca, eu fui me vendo ali nas falas delas, em todas as palavras. Eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi porque para mim era tão desafiador me reconhecer nesse lugar de poder dizer, eu sou uma mulher preta. E a partir daí, nossa, um universo se abriu, um portal se abriu para mim. Um dia desses, uma amiga minha me compartilhou comigo uma foto e falou assim, Thaís, me conta quem é essa mulher aqui. Eu estava de cabelo liso e o meu ombro assim, eu era uma pessoa encolhida. Eu era uma pessoa encolhida. Agora, é isso, sabe? É um olhar é um outro olhar, é uma outra postura. É uma postura diferente para mim, é uma postura diferente para a vida, é uma postura para o coletivo, para a sociedade. Eu me conectei com uma força, com um lugar de habitar e de honrar mulheres que me antecederam e que fizeram tanto para eu poder estar aqui, para eu poder me reconhecer nesse lugar. E eu sinto que é desse lugar que eu quero estar para poder abrir caminho para outras mulheres, porque depois que eu me reconheci nesse lugar e fui contando as minhas histórias, quantas outras mulheres vieram falar das mesmas questões. Então, eu sou muito grata por esse espaço, por poder de trilhar com mulheres que segura a mão, porque não é fácil, é um caminho doloroso, mas é um caminho de muita cura, é um caminho de muita potência. Gratidão por estar aqui com os meus cabelinhos. Nos dando essa honra. Me emocionei aqui. Não tem tanto a ser dito, né? Só ouvido e a gente ouve e aprende. E eu quero chamar para a gente continuar o círculo a nossa querida Nayara Magalhães, nossa escritora, que inclusive está organizando um livro sobre o corpo, que mais para frente a gente vai trazer essa informação mais a fundo. Jornalista, atravessando mundos, relacionando-se com aquilo que tantas vezes na vida ouviu. Você está tão magrinha! Nayara, a gente quer te ouvir desse outro lugar também, porque sim, o corpo não é somente o corpo que cresce, o corpo grande, mas também se o corpo... Aliás, não existe um corpo perfeito, né? Ou ele é grande demais, ou é pequeno demais, ou é magro demais, baixinho demais.
cheia demais, pesada demais, se mostra demais, se esconde demais. Então, esse corpo que também se vê inadequado em um mundo que exige a perfeição, né? Conta um pouquinho pra gente sobre tua experiência no teu corpo de mulher. Linda. Muito bom ouvir vocês. Muito bom desde ontem, arrepiada com essa abertura do festival, né? Essa mesa redonda que abriu o caminho para o festival que vai acontecer por uma semana, né? A partir da semana que vem. Já muito elevou a energia lá em cima, né? Assim, para a gente começar. Foi muito gostoso estar aqui ouvindo vocês hoje. E você falou exatamente o que me ocorreu para começar a falar, tá? Porque ouvindo também a Anitta, né, de que ela se chocou quando começou como terapeuta a ouvir relatos de mulheres magras, incomodadas com o próprio corpo, né? E, gente, não tem limite, né? Assim, é um padrão tão estrito e realmente é para ser inatingível, né? Assim, então, eu não sei, eu não conheço muitas mulheres que não têm nenhum grilo com o próprio corpo, né? Assim, inclusive, tem uma amiga que estiver assistindo vai se reconhecer que ela é a Meryl Streep nova, assim, ela é, tipo, muito uma beleza clássica, assim. E ela olha no espelho, ela vê qualquer coisa diferente disso, entendeu? Assim, porque as pressões estéticas estão para todas, né? De alguma maneira. E aí quando acho que a Sol, né, pensou, a Sol, que é parceira da Tássia na criação do PC e do festival, ela falou assim, acho que seria legal você falar desse ponto de vista que é menos comum, né? Tá menos na conversa. Assim, do corpo magro, além do que é considerado ideal, né? Porque a gente tem um padrão de beleza da magreza, muito pautado pela magreza, mas no Brasil, particularmente, é uma magreza bem recheada, né? Uma mulher, todo mundo tem no imaginário que é a mulher gostosa no Brasil, que é a mulher dentro do padrão. E aí, claro, né, reconheço, de primeira, assim, só para tirar o elefante da sala, assim, reconheço que não tem a pressão, a estrutura social de preconceito que tem para mulher de pele preta ou para mulher considerada gorda, né? Assim, não, uma mulher magra não vai ter qualquer prejuízo na sua carreira ou receber um olhar torto na rua pelo corpo que tem, diferente do que acontece em mulheres fora do padrão estabelecido nesses outros sentidos, né? Mas individualmente pode ter tanto sofrimento quanto, né? Assim, e uma coisa que começa muito cedo, né? Assim, estava me perguntando esses dias. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos que super magrinha, lembra muito a mim, assim, fisicamente. E eu vejo ela super segura, assim, parece zero grilo, assim, sabe? Com isso, que ótimo, né? Porque eu não sei, assim, eu fiquei tentando lembrar, assim, quando que eu comecei a perceber que eu era considerada magra demais. Não consegui muito me lembrar de que idade, assim, mas tenho a sensação de que foi bem cedo. Tenho a sensação de que com a idade dela já tinha essa noção, assim. E vejo ela zero com isso, assim, eu falo que ótimo, tomara que isso esteja mudando, assim, sabe, porque realmente o padrão não cabe quase ninguém que seja de verdade, assim, né, e fiquei pensando o quanto que essa coisa da estética ideal, né, ela vem muitas vezes com uma roupa de preocupação com a saúde, né, assim, eu não sei se a Anitta falou disso, porque eu perdi o final da fala dela, eu caí a conexão. Mas tanto para pessoas consideradas gordas, quanto para pessoas consideradas magras demais, né? Vem sempre um comentário com esse fundo, assim, de preocupação com a saúde, né? Assim, que no fundo não é, assim, é um incômodo realmente estético, assim, na maioria das vezes, porque você não tem como saber da saúde de uma pessoa simplesmente pela estética, né? Assim, eu estava até esses dias pensando nesse tema, né? E aí eu tinha ouvido falar muito en passant, assim, daquela atriz, né, Bruna Marquezine, que parece que perdeu muito peso recentemente e tal. E aí fui dar uma olhada nas fotos e tal, para me saber qual que era a questão. E ela realmente apareceu bem mais magra do que ela era, porque ela era, tipo, o corpo perfeito da brasileira considerado, né, o corpo ideal. E apareceu bem mais magrinha agora no começo do ano, porque é uma coisa meio de Réveillon e tal.
E aí, assim, comentários super grosseiros, e eu vi que ela falou assim, nossa, deu uma ironizada, eu vou começar a postar fotos minhas com meu exame médico do lado, para vocês não ficarem tão preocupados com a minha saúde, né? Assim, e, de fato, assim, muitas vezes tanto para uma coisa assim, que é o que vem junto nesse comentário, nossa, você tá tão magrinha, né? Que é uma coisa assim, quase você tá bem, mas no fundo é um incômodo com estética, né? Tipo assim, e quase da pessoa achar que, não sei, dá uma sensação que você está sinalizando para ela de que ela também deveria estar mais magra. Não sei, as pessoas entram numas piras, assim, essa coisa da magreza meio louca. Mas eu fico achando que é desses assuntos que a gente tem que falar para não ser mais um assunto, né? Porque isso deveria ser um não assunto, né, gente? O peso das pessoas. Tanto para o elogio, né? Às vezes esses dias eu recebi um elogio, mas como você tá linda, tão magrinha. Não deveria estar linda porque eu tô bem magrinha, né? Assim, é uma coisa engraçado quanto peso tem, né? E eu acho que um outro aspecto assim, que me deu vontade de falar é a ligação do corpo com da magreza ou com a feminilidade, né? Porque a gente, nesse processo de se tornar mulher, né, tem até essa expressão, né? Vai ganhar corpo, né? E tem essa noção de que você vai realmente ficar com o corpo mais voluptuoso e tal. E isso precisa ser uma construção para as mulheres mais mignon, né? Assim, de entender que a feminilidade vai ser construída não necessariamente com este corpo que é visto como um corpo feminino, né? A gente brinca nos retiros, às vezes que a gente vai nos lugares que tem uma comida super boa, né? Gostosa, vegetariana, delícia, a gente se mata de comer. E aí, pra gente apaziguar um pouco a culpa, alguém fala, não, o feminino é redondo, tá tudo bem, porque a gente sempre volta com os quilos a mais dos retiros. Mas, enfim, então, assim, para mim, tentando não me estender muito também, eu acho que teve muito essa coisa na infância, de perceber muito cedo na infância, essa leitura social da magreza, além do desejado, né? E depois, na vida adulta, apaziguar, talvez porque fiquei um pouco mais dentro do padrão por um bom tempo, depois, uns anos para cá, fui enxugando mais de novo, assim. Mas de também, assim, desse lugar do conforto, você entender, a Sol também falou uma frase que, gente, é tão óbvio, mas a gente esquece de incorporar, né? Assim, ela falou, você sabe que ela morou anos na França, né? Ela falou, sabe que na França você tem um corpo totalmente dentro do padrão, né? E assim, por mais que seja óbvio, eu percebo o quanto que a gente esquece disso, né? Tipo, o padrão é um padrão que foi construído em algum momento, que ele é localizado no tempo e espaço. Você muda de lugar, você já não, aquele padrão não existe mais, é uma coisa tão frágil, né? Se você for pensar assim, você muda de lugar, aquela coisa não existe mais. Seu corpo continua existindo se você muda de lugar, ele é muito mais concreto que qualquer padrão, né? É muito mais forte que qualquer padrão, muito mais rico, muito mais maravilhoso. E aí, sei lá, fui curtindo assim mais na vida adulta, assim, perceber também o quanto de gostar de, assim, como que o corpo vai mudando, sei lá, se eu tô na época que eu tô fazendo Kung Fu, eu tenho as pernas mais fortes, na época que eu tô aprendendo a tocar gongue, eu tenho os braços fortes, então, sabe, ver o corpo mudando também, e ver que ele pode ser muita coisa, e ficar achando massa isso, assim, de explorar isso, de gostar do que ele é, assim, na própria pandemia, né, acho que eu já tive uns 5 corpos nessa pandemia, assim. No começo, aquela empolgação de se exercitar em casa, yoga todo dia, dança todo dia, super, nossa, tô mais sarada do que quando tinha pandemia. Aí depois enche o saco de tudo, tô mais pudim do que não tô há 10 anos, né? E meio lá mercado, nas caminhadas. Então, tô curtindo muito mais, assim, essa coisa de entender que o corpo se acomoda ao que a gente faz na vida, ao que a gente vive, a experiência que a gente tem na vida, né? Esse tema do festival. E que ele é muito vasto, cara. Agora eu tô fazendo Qigong, eu tô achando, assim, uma coisa muito maravilhosa. É um mundo interno que mesmo fazendo yoga, né, um monte de coisa, eu não sabia que existia. E de apreciar, pô, você tem um corpo que ele é capaz de sentir toda essa sutileza. Isso não tá dado também, isso é uma coisa que foi desenvolvida, assim. E até quando a gente estava... Isso é fruto de todas essas vivências que também resultaram num corpo mais magro, assim, nos anos para trás. Eu fui perdendo um pouco mais de peso, assim,
nessa época que eu fiz Kung Fu, que é uma coisa super forte, involuntário, sem querer, porque as pessoas sempre acham que você faz força para ser magra, né? Assim, você se controla, se restringe, se puxa na atividade física, e não, meu Deus, como meu corpo reage à vida que eu tenho, assim. E de uns anos para cá, muito da Ayurveda, assim, que eu fiz como um tratamento e virou um estilo de vida, e você percebe que juntos tem umas coisas que precisam ir, que seja de toxina, seja da sua personalidade, vão juntos os quilos aí, e achando, assim, que o corpo que eu tenho hoje, assim, ele combina muito com quem eu sou. Foi uma coisa que eu achei bonita de entender, assim, de tipo, eu não entendo nada de astrologia, mas eu sou Sol em Gêmeos, com Lua em Gêmeos, com ascendente em Gêmeos, as pessoas sempre se assustam quando eu conto isso, mas muito Gêmeos aí distribuído no mapa. Eu sou puro ar, assim, combina eu ser esse corpo leve, entendeu? E que reage rápido às coisas, e que me mostra rápido, acho que ele tem uma inteligência ele comunica rápido, ele mostra fora logo, ele mostra na pele, ele mostra no peso, ele não ataca as estruturas internas que são mais importantes. Então, tem todo um processo de entender a riqueza do corpo para além desse padrão que é tão estrito. Né? Acho que é um pouco por aí. Bonito ouvir tua fala. E eu lembrei agora, a gente tem os grupos, né, do feminino, do TC, das formações. Eu lembrei agora que recentemente você enviou uma foto sua em um vestido, não é? Linda, se desfrutando desse vestido. E como esse poder sentir que o nosso corpo nos representa e poder amar, nos amar, né? Como ele se expressa e como esse corpo nos acompanha realmente nas diferentes fases, né? Quando a gente tem uma idade, ele é um corpo que tem as marcas. Quando a gente tem um filho, ele é um corpo que se adapta para receber essa vida, né? Então, esse corpo que vai sendo a nossa morada, né? O nosso templo aqui nesse mundo. E sobre receber um corpo dentro do corpo, aliás, receber 2 corpos dentro de um corpo, a gente vai chamar a Mica para falar um pouquinho com a gente, Micaela Neiva, nossa querida, maravilhosa, imperfeita, produtora cultural, dançarina, comunicadora, mãe de 3, sendo um casal de gêmeos, o seu corpo que não se submeteu à violência obstétrica, que pode trazer ao mundo esses bebês da forma mais como uma deusa, né? Entendendo que o seu corpo é perfeito. E somente fazendo um parêntese aqui, né? Porque eu falei, Mica é imperfeita. A Mica tem um podcast que se chama Imperfeitas, e quando eu falo desse corpo perfeito, é muito interessante a gente entender isso, porque a gente tem décadas e décadas de um tratamento específico naquele momento do parto, que é o tratamento, a compreensão de que obrigatoriamente nós precisamos receber um corte, porque o nosso corpo não é perfeito. No sentido de, como assim uma pessoa vai sair dessa vagina, né? Precisamos cortar, esse corpo não foi preparado para isso. Essa ideia, né, é passada, e a episiotomia tem sido feita como um protocolo normal, e isso nos fere enquanto mulheres, porque nos coloca no lugar de ter um corpo imperfeito para parir. Então, só fazendo esse parêntese sobre o imperfeito, então, a Mica que com esse corpo perfeito, dentro dessa capacidade de gerar e de parir, trouxe esses gêmeos e esse filho, esses 3 filhos, se amoldando a todos esses seres que gestou. E a gente vai agora ouvir você, Mica. Boa noite, mulheres. Que honra estar aqui. Tássia, Leila, Anitta, Nayara, Thaís, Sol, que eu sei que você está aí.
Uma baita honra fazer parte dessa mesa que debate aqui Corpo e Diversidade. Eu sou uma mulher muito grata ao tecer e a toda esse círculo de mulheres que foi se constituindo, que é imenso, né? E são muitos os círculos, mas esse círculo que Sol e Tássia vão tecendo aí pelas jornadas do feminino. Eu, de fato, carrego no meu corpo essa experiência, né, de ter parido, ter gerado 3 vidas, e num recente, mais ou menos recente, porque já são 5 anos, mas num recente, uma gestação gemelar, né, e sinto que minha presença aqui nesse debate vem muito desse lugar, né, de trazer a experiência de uma mulher que carregou 2 corpos dentro de um corpo, e a gravidez gemelar, ela tem, por si só, muitos tabus, né, eu fui descobrindo vivendo mesmo. Uma surpresa gigante quando me falaram que eram 2, né, eu já era mãe, já tinha um filho de 10 anos, hoje adolescente, e foi muito lindo quando eu descobri que eu estava carregando no meu ventre 2 vidas, uma mulher e um homem, né, dentro desse meu ventre que já tinha recebido um menino, né, que já tinha gerado uma vida, e por todos os médicos que eu iniciei a jornada dessa gestação, me avisavam, né, entre aspas, que a gestação gemelar era uma gestação de alto risco. É assim que ela é tida, né, na medicina hoje, né, uma gravidez de alto risco, uma gravidez que requer cuidados, uma gravidez que já tem um endereço certo, que é uma cesárea, né, e eu, durante todo o processo, fui me nutrindo, assim, de informações sobre toda essa onda do parto humanizado, da questão da medicina por evidência, né, do que significava, de fato, o que era uma gravidez de risco para um corpo de uma mulher, para o corpo dessas crianças, o que significava isso, né, e comecei a ir atrás de muita informação, e aí foi um mundo, todo um portal, assim, se abriu, né, quando você vai atrás de informações, quase não tinha nenhuma referência, assim, de partos gemelares naturais na nossa atualidade, porque as nossas avós pariam gêmeos, e pariam trigêmeos, e pariam naturalmente, né, as parteiras eram os médicos, sempre foram. As parteiras eram peças fundamentais, assim, de uma sociedade em que, né, de círculos de mulheres, né, a medicina da Partolândia, digamos assim, sempre foi habitada por mulheres, sempre foi gerida por mulheres. E desde que entrou essa figura, o médico, né, o obstetra, essa figura que entrou dentro desse universo que era tão feminino e sempre foi tão feminino, passou a ser tido como uma doença, né, ou né, as mulheres tiveram que passar a lidar com a gravidez como se fosse uma questão similar a uma doença, né? Então eu fui me nutrindo de muitas informações e de pessoas, né? Indo buscando referências de outras mulheres grávidas, de gêmeos, para me banhar mesmo nessas informações. Eu estava muito certa de que eu não queria, claro, né? Se isso não significasse nenhum risco para eles e para mim, eu não queria nenhuma interferência. Eu queria o máximo que eu pudesse experimentar no meu corpo a sensação de sentir, né, uma criança passando pelo meu canal vaginal, pelo meu transe, né, de dar à luz, já que eu tinha tido uma experiência de primeiro filho que nasceu de um parto normal, mas com muitas violências obstétricas. Matias hoje tem 15 anos, e em 2005, quando ele nasceu,
manobras de Christeller, como aconteceu comigo, né, que é aquele ato em que alguém, no meu caso foi o anestesista, ele montou em cima de mim e ficava fazendo um movimento assim de empurrar o Matias dentro da minha barriga para que ele saísse, assim, um ato muito violento, né, e eu sem informação achando que aquilo era uma ajuda, né. Então, dessa vez, eu realmente fui atrás, e isso é uma coisa que hoje eu levo para todas as mulheres grávidas de gêmeos ou de um bebê só, vão atrás de informação, busquem informação, conversem, a gente está aqui para ouvir as mulheres que nos antecederam, né, que de fato tiveram a experiência em seus corpos, né, e foi realmente uma experiência muito transformadora na minha vida, parir gêmeos naturalmente, né? Quando a Carmen nasceu, eu pari assim de 39 semanas e eu estava já no limite, assim, eu queria parir em casa, não pude parir em casa, fui para o hospital e no hospital eu não entrava em trabalho de parto, e a única intervenção que eu tive foi a ocitocina, que na verdade foi super bem aplicada. Então é lindo a gente ver que quando um trabalho no corpo ele é respeitado, existem ferramentas que nos apoiam. E a ocitocina, hoje em dia, ela é colocada nas mulheres assim que elas chegam, né, no hospital para parir e num processo de diminuir o tempo, né, que um parto pode levar, porque o médico não tem realmente tempo de exposição para acompanhar, né, aquele parto, porque o parto quem faz somos nós, né, não é o médico, nem a médica. Então foi lindo, porque eu dei entrada no hospital às 8 da manhã, sem nenhum sinal de trabalho, de parto, e a minha bolsa já estava rota, era uma sexta-feira, não, sábado, eu dei entrada num sábado. E todos os meus filhos, gente, são de abril, né? Sou mãe de 3 arianos. Então, no dia 8 de abril, que é aniversário do Matias, minha bolsa estourou. E aí a minha parceira, né, eu tinha duas parteiras e uma obstetra, elas falaram: Mica, vamos aguardar, né, vamos esperar sinais dos bebês, né, você deve entrar em trabalho de parto muito em breve e tal. E aí deu quinta-feira, deu sexta-feira, e eu não entrava em trabalho de parto. No dia 10 de abril, ou dia 11, ela falou assim: bom, vamos para o hospital. E aí é muito curioso, porque a bibliografia, né, da medicina diz que com 12 até 18 horas de uma bolsa rota, essa criança precisa ser retirada por uma cesariana. E as minhas médicas falaram: não, você não tem nenhum sinal de infecção, as crianças, os bebês não têm nenhum sinal de infecção, não vamos para uma cesariana. E eu fiquei quase 60 horas com a bolsa rota, com 2 crianças. Ai, que lindo que sua mãe é de dia 8 de abril. Eu fiquei quase 60 horas com 2 crianças aí já em quase trabalho de parto. Fui para o hospital e com 12 horas de hospital a gente iniciou um processo de ocitocina e aí eu entrei em trabalho de parto, de fato. E no dia 12 de abril, Carmen e Tom vieram ao mundo. A Carmen nasceu à 1 da manhã e o Tom nasceu 3h26. Então foram quase 2 horas e meia entre um e outro. E naquele momento eu não tinha controle nenhum sobre o meu corpo. Eu me sentia realmente naquele universo do transe, da partolândia. E o mais curioso que eu sempre fui muito defensora da amamentação, né? Amamentei meus 3 filhos 2 anos, os gêmeos também, eu amamentei 2 anos. E o período pós-parto e pós-amamentação é que foi, de fato, um reencontro com o meu corpo, porque quando a gente gere uma vida, né, a gente pare, a gente amamenta, a gente ainda está dentro daquele universo
que é muito mágico e lúdico de dar à luz, né? Que é tão feminino e mostra assim um aspecto de tanta força da mulher, né? Porém, depois, quando tudo isso passou, quando eu pude desmamar os 2 anos de amamentação, que eu me deparei com esse corpo de uma mulher, né? Hoje eu tenho quase 43 anos, eles estão com 5, então eu me deparei nesse corpo de 40 anos, nesse corpo que já não tinha a mesma... o mesmo... Eu sempre fui muito atlética, né? Sempre fiz dança a vida inteira e eu estava ali habitando um corpo diferente, habitando um corpo que não era só o meu corpo, ele tinha sido casa de outros 3 corpos, ele tinha sido instrumento e alimento de outros 3 corpos, era um corpo quase uma ferramenta também de outras vidas, né? E para mim foi muito impactante, e ainda é hoje, e isso também foi adubo para a gente criar o Imperfeitas, né, podcast, porque de repente a gente se viu porque eu e Cláudia, né, minha grande parceira, a gente conversando sobre esse corpo de 40 anos, né, esse corpo, no meu caso, pós-gravidez gemelar, com 40 anos, já sem a mesma sagacidade, né, a mesma tonalidade no sentido de tônus mesmo, né, de tônus do corpo, nem diante da vida, assim, eu tinha muita vontade de dormir, né, eu tenho até hoje, assim, essa memória do meu corpo de tem um tempinho para eu dormir, eu quero, porque eu tenho a sensação de que eu estou sempre cansada. E então o que eu trago aqui para essa mesa maravilhosa de corpo e diversidade é o meu enfrentamento hoje, uma mulher de 43 anos, que está aqui também, cheia de os cabelos brancos, vivendo essa revolução que é se olhar no espelho e falar, uau, né? Eu pari 3 vidas, eles estão aí todos 15 e 5 anos, e o que ficou de mim depois dessa experiência, né? Dessas experiências? Aquela mulher que eu sempre fui, da dança, da expressão corporal, aquela mulher que buscava na dança a intuição mesmo, eu sempre busquei no corpo minha bússola, o corpo sempre foi minha bússola, mas esse pós-parto me trouxe um distanciamento muito grande também. Eu desenvolvi uma síndrome de pânico, por exemplo, depois desse período. Então, tive que tomar remédio. E toda a vivência, eu me sinto sempre agora, assim, né, desses 43 anos, pós-pânico, pós-parir, pós-amamentar, pós tudo isso, como se eu estivesse voltando para casa, no sentido de que eu estou passados esses atos tão fortes na vida de uma mulher, eu posso agora pisar no chão e encontrar o caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para a minha essência, para aquela Micaela que via, né, beleza e a expressão do seu ser em tudo que é alegria, que é paz de espírito, enfim. Temos 25 minutos, então eu vou parar de falar para a gente poder trocar, mas eu estou muito honrada de estar aqui, não sei se fez sentido todas essas histórias confusas, mas é isso, mulheres, estou muito feliz de estar aqui. Muito sentido, Mica, linda, querida, obrigada, gratidão pela tua fala. A Mica, para quem não sabe, também eu acho que vocês podem até aprofundar um pouco nesse tema da maternidade, de uma maternidade mais consciente, onde a mulher tem propriedade sobre seu corpo, né? Se apropria do seu corpo, que é o documentário Renascimento do Parto. Tem o 1 e o 2, e a Mica fez participação no 2. É no 2, né, Mica? Uhum. Então, vocês podem até assistir ali no Netflix, como também, não quero deixar de falar, o documentário da Anitta, que tem no YouTube, o Sagrado Feminino. Anitta Gomes, que foi a diretora desse documentário. E esse tema da mãe, né, que pode viver conscientemente esse processo de parir e que pode fazer todas essas reflexões sobre esse corpo que muda, esse corpo que se adapta
para receber esse corpo que vira casa e esse corpo que de repente vai mudando ao longo desse processo, mas que continua sendo a casa, né? É muito bonito ouvir o teu relato e eu acho que toca muitas mulheres. E tem uma pergunta aqui, agora que a gente já trouxe a fala de todas, sobre... Eu vou ler a pergunta. Como podemos mudar a percepção do corpo para as futuras gerações? Como as meninas e adolescentes podem integrar todas as idades e todos os corpos? Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa questão, né? Como mãe de uma menina que de 5 anos, a Valentina, porque eu até tinha trazido aqui para pensar se eu mostrava ou não durante essa mesa, mas agora no Dia das Crianças, a Valentina, a gente sempre tentou empurrar Lego, o pai engenheiro, brinquedos de madeira, eu como alguém que já trabalhou bastante com pedagogia Waldorf, tudo o mais natural possível e o menos enviesado possível, né? Tudo que não fosse cor-de-rosa, inclusive, para que ela tivesse várias opções. Eu dei o nome dela, o nome da primeira mulher que foi para o espaço, Valentina Tereshkova, justamente para expandir e dar possibilidade de ela fazer escolhas, né? Nesse mundo em que a gente vive. Mas ela tem as outras relações, ela tem amiguinhas da mesma idade, ela vê, a gente não mostra televisão que tem propaganda, mas ela assiste e alguma vez ou outra vê alguma propaganda de algo, ela está nesse mundo, ela habita esse mundo em transição e agora ela gosta de Barbie. E o que eu faço com essa informação? Descobri que existem agora as Barbies que trazem a diversidade. Queria muito a da cadeira de rodas, mas não encontrei no dia que fui dar de Dia das Crianças. A mãe tentando o ativismo e fazer esse movimento ser mais consciente, né, no brincar da filha. Então, quero mostrar para vocês a Barbie que eu dei de Dia das Crianças para ela, e que tem aqui furinho no rosto, que também é algo que não é tão comum. E é uma Barbie que já não é aquela Barbie que a gente costuma ver, e ela ficou muito feliz, ainda tem o olho claro, mas ela ficou muito feliz porque a pele é da cor da nossa pele, né? Não é aquela Barbie branquinha. Então, esses pequenos movimentos que vão mostrando a representatividade a essas meninas que chegam, né, com seus corpos, apesar de ela ter um biotipo mais pro magrinho, agora, eu como mãe faço questão de nunca colocar dentro de casa nenhuma informação de que não come muito porque você vai engordar, ou que um dia você pode ter problemas com a alimentação. Minha filha, ela é aquela que bate um prato de arroz e feijão assim, com felicidade, e desde sempre eu incentivei a boa alimentação, mas sempre falando do aspecto de ser saudável e trazendo consciência para que ela se alimente com bons alimentos, mas nunca falei algo como pode ficar gordinha ou você é magra demais. E eu acho que é muito importante nós, como mães, não impormos nenhuma regra, transferirmos, né, essas regras do mundo para as nossas filhas, assim como não passar as nossas próprias inquietações com o nosso corpo, né? Já vi muitas mães na frente das filhas dizendo, mas olha esse pneuzinho, ou, mas, eu acho que, sei lá, aqui minha mãe falava, né, às vezes, meu seio é muito pequeno. E eu acho que reproduzir isso pode começar a causar alguma insegurança na menina, né, que vai crescer e vai virar uma mulher e que vai replicar seus referenciais, seus modelos. Então, esse cuidado, né, de nós mães. Eu vou falar um pouquinho dessa questão do seio da minha mãe na a primeira aula do festival, né? O festival começa no sábado que vem, daqui uma semana, são 9 dias, e a primeira aula, que vai ser feita por mim, pela Soledad, que se chama Corpo de Mulher, uma experiência de vida. Nessa aula eu vou explicar um pouquinho o desenvolvimento dessa situação da minha mãe. Só dando um spoiler, mas
é muito bom se a gente consegue não transferir para as nossas filhas isso que a gente recebeu, e se a gente consegue dizer para nossa filha que ela é exatamente como ela precisa ser, ela é maravilhosa como ela é, e eu gosto muito de fazer isso com a Valentina, minha filha, elogiar e dizer que pernas fortes que você tem, que braços fortes, e trazer, tirar mais essa necessidade de adaptação ou de ajuste, né, no nosso diálogo com as nossas filhas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. E, Anita, você tem uma adolescente em casa, mãe de adolescente, talvez você possa contar um pouquinho sobre tua experiência com essa educação às meninas. Pois é, eu sinto que esse é o nosso grande desafio, porque a gente tá, é tudo muito novo, né? A Sol acho que trouxe esse período dos 10 anos ontem, numa das falas que ela trouxe, quanto nessa última década tudo mudou em relação ao que é certo, o que é errado, termos, expressões e a clareza, né, daquilo que era violento, abusivo, que feria, e que hoje a gente se vê tendo que reestudar, né, as falas. Eu sinto que a gente está num período de muita transição nessa última década. E, portanto, a Juju nasceu em 2006, um ano depois do menino da Mica, do mais velho da Mica, e num momento onde estava começando a se falar em parto humanizado, começando o movimento do feminino estar mais presente, mas ainda muito incipiente. Então eu sinto que o começo da vida dela, eu não tinha um bocado de informação como eu tenho hoje. Que sorte que a Valentina tem, que chegou um pouquinho depois, né? E eu lembro do meu medo de passar para ela coisas que eu aprendi sobre não poder comer, ou ter que comer tudo até o final. Então, come tudo, tem que limpar o prato. Eu tinha pavor dessa fala, assim, tipo, pelo amor de Deus, não, limpar o prato não. Então, eu sei que no comecinho da vida deles, assim, eu tinha alguns cuidados. Eu estou falando aqui da minha questão específica, que é a questão de um corpo plus size, como a Tássia trouxe aí entre aspas, né? E é óbvio que esse medo se projeta quando você se torna mãe, assim, né? O medo de tipo, nossa, não quero que eles passem, que eles experienciem o que eu experimentei, não que eles engordem, mas que eles não ouçam, né, as falas que eu recebi, assim. E aí, com o tempo, eu sinto que a Juju, ela é muito, muito atenta e sempre participou comigo do círculo, sempre viveu comigo os meus processos de mulher. Ela foi me vendo, né? Eu já tinha alguns anos como mãe quando eu, de fato, mergulhei no trabalho com o feminino, no meu trabalho interno com o feminino. E é muito lindo ver esse processo acontecer junto com ela. Né? Hoje ela está com 14 anos, ela está com um corpo, né? O corpo dela está se tornando um corpo adulto, e é muito legal ver como ela contribui para as rodas de amigos também, né? Com questionamentos daquilo que é legal e o que não é legal falar, daquilo que é adequado hoje, né? E que não é adequado, que eu sinto que a gente vem aprendendo. Então, diante dessa pergunta que chega, eu sinto que não tem uma fórmula pronta. Existe o que é respeitoso e o que é desrespeitoso. O que traz ordem e o que traz desordem dentro da minha educação. Né? E parar uns minutinhos antes, assim, e respirar antes da gente falar, né? O que eu vou falar contribui para quê? Né? Acho que alguém que falou no chat da gente rever, inclusive, os elogios, né? Nossa, que princesa você tá! Que bom que a Disney está trazendo Valente, que bom que, né, estão chegando outras referências, assim. Mas a gente está no meio de um processo de desconstrução e reconstrução. Então, eu gosto muito
o que traz ordem, o que traz desordem, o que é respeitoso e o que é desrespeitoso. Porque aí a gente sai de fórmula e cada um vai sentir no seu coração, né? Como é que é a melhor forma de contribuir na educação dessas crianças. E mesmo para quem não é pai, né? Todos somos educadores, né? A gente precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança, não é assim? Então, acho que é isso, Tássia, que eu tenho vontade de falar. Sim, a gente está nesse processo de desconstrução nossa e dando bases, né, para criar um mundo de meninas mais seguras com seus corpos. É claro que também tem um movimento já acontecendo no mundo das próprias empresas, grandes marcas, começando a fazer esse movimento de inclusão dos diversos corpos, né? E daqui 10 anos, o mundo que as nossas filhas, netas e as meninas dessas gerações vai habitar, vai ser um mundo diferente ao que a gente espera, né? E a gente está lutando para isso. Tem mais uma pergunta aqui. E ter filhos homens, como educar esse masculino para estar com a mulher? Eu vou convidar a Leila para falar um pouquinho sobre essa educação dos meninos. Pois é, eu tenho 2 homens, 2 filhos lindos, que um já tem 30 e o mais velho 34. E é muito gostoso olhar para isso, 2 homens. Então, eu acho que a gente está falando de mulheres aí, né? E aí, como será que a gente educa também? Como será educa no sentido, como é que a gente está presente na vida dos filhos para poder olhar esse mundo feminino? Que, como a Anita falou, é uma educação que nós tivemos enquanto mãe das nossas mães, que tiveram das nossas avós, e essa geração é passada. Que bom que tem muita coisa nova que a Tássia está podendo trazer para a Valentina, maravilhoso. Mas lá, né, a gente vai meio que na intuição, vai meio... Olha, o segundo filho é o Felipe, ele foi, acho que, um pouquinho melhor orientado do que o Vitor, que é o primeiro. Então, eu acho que também depende muito, a gente ainda tem esse conceito que o homem faz o que a mulher faz, né? Então, não é uma coisa só do feminino. Eu acho que a gente, entrando aqui numa outra área, mas assim, o homem também tem esse feminino. Ele tem esse feminino, tem o corpo de homem e de mulher, mas como a gente lida com esse feminino que está no masculino, que tem uma mudança enorme. A questão da identidade sexual está muito, tanto no homem como na mulher, ela está muito mexida, porque nós estamos fazendo uma revolução muito grande do que é ser mulher e do que é ser homem, nesse mundo enorme de transição, que é lindo e maravilhoso, mas será que nós estamos nos preparando para também olhar para esse homem? Eu atendo muitos homens no consultório, e é um mundo muito sofrido. É muito sofrido, porque eles também não têm espaço para poder colocar o seu feminino, e às vezes nem liberdade. Sabe por quê? Porque às vezes nós mulheres também não queremos, não. Às vezes ainda tem esse tal do príncipe encantado, que lá no fundo, existe isso muito fortemente. Então, tem uma dor bastante grande também do masculino, ligado a essa, eu não tenho que ter um machão, mas como que eu me coloco? O homem chora? O homem pode dançar? O homem vai para a cozinha? Né? O homem pode bordar? Todo mundo que corta cabelo, o homem é bicha? É homossexual, sabe, o que vai para a cozinha. Então, eu acho que não é uma questão só do feminino que nós estamos passando, mas também lidar com essa possibilidade de nós estarmos lidando com esse feminino na mulher, no homem, e poder fazer o casamento, as pazes com o nosso masculino. Não dá para ser só Cinderela, né? Nós temos uma parte muito forte e poderosa que a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu, como mãe de 2 homens e atendendo gente em consultório, eu vejo assim o sofrimento também desse posicionamento desse masculino frente a essa grande exigência. Então, acho que cabe também a quem está nos ouvindo, esse participa, nós aqui, do que espaço que nós estamos dando para o nosso feminino e que espaço que nós estamos acolhendo para o feminino que está no homem também, que eu acho que isso vai fazer é uma grande mudança que nós estamos tendo.
nesse espaço aqui de mundo. Sim, Leila. A Nayara comentou aqui que as considerações finais da Leila falam muito do amor aos 60, né? E esse acolhimento ao masculino faz parte também desse movimento do feminino, porque o feminino, e no livro Feminilidade, como que é exatamente o nome do livro? A Feminilidade Consciente, da Marion Woodman, ela traz isso de uma forma bem bonita, contando que o feminino é matéria, né? O feminino no taoísmo, em várias linhas, é mostrado como um aspecto, né? Mesmo a psicologia, o próprio Jung traz esse feminino ânima, né? Então, o feminino, ele está presente em tudo, e também no homem. É um aspecto, né? É um aspecto nosso, é um aspecto do homem, é um aspecto do mundo. Por isso que às vezes a gente fala sobre valores femininos, por exemplo, colaboração no lugar de competição, né? Processo no lugar de produto. Colaboração, processo são feminino. E esse feminino, ele está presente também no homem. Então, resgatar o feminino compreende também acolher esse masculino e acolher esse feminino do homem, né? E acolher esse feminino do homem significa dar espaço às emoções, ao choro. Então, esse cuidado das mães, das mulheres, desse momento da Terra, desse grande corpo feminino que é a Terra, esse cuidado em acolher o masculino é também muito importante, né? Ele faz parte desse movimento de, digamos assim, desses termos de Marion Woodman, feminilizar o masculino também, né? Feminilizar o mundo. Tem 2 documentários que a gente costuma recomendar, que são bem interessantes. Um deles é The Mask You Live In, acho que é assim, A Máscara na Qual Você Vive, né, que tem ali no Netflix. E o outro é O Silêncio dos Homens. Então, já tem movimentos acontecendo, já tem grupos de homens, né, e propondo essa revisão do que essa cultura patriarcal e esse machismo tem imposto aos homens, que é muito doloroso, né? É doloroso para os nossos parceiros, foi doloroso e continua sendo para os nossos pais, e continua sendo doloroso para os nossos filhos, né? Eu tenho um enteado e para mim está sendo uma grande pesquisa, um grande entendimento, olhar para esse masculino também, né? Um adolescente que vai entrando no mundo que ainda não abriu espaço totalmente para que ele viva na sua integralidade, né? Masculino e feminino. Então, gratidão pelas contribuições, Leila querida, e a gente vai caminhando assim para essa reorganização e para abrir espaço para a potência, né, de todos nós, mulheres e homens. E eu queria mostrar, a gente está no finalzinho, mas antes de finalizar, eu queria mostrar, essa flâmula a gente fez com base na logomarca, que eu vou tentar mostrar bem aqui na câmera. Esse é um corpo desenhado por a Tatiana Leonel, desenhado para a logomarca do festival esse ano. A frase corpo, meu templo particular. Não sei se aparece bem nessa tela. Esse corpo, ele não é um corpo dentro do padrão atual, né? Nos anos 30 ou 40 talvez fosse, ou seja, os padrões sempre estão mudando, é muito difícil acompanhar se a gente for ficar tentando. Esse não é um corpo dentro do padrão, e é um corpo que floresce, ele tem as flores, né? A gente desenhou porque essa é a proposta do festival esse ano, trazer vivências, experiências e saberes em 30 oficinas, né? Seriam 28, mas agora vão ter 2 oficinas mais na programação, com várias temáticas diferentes, Theta Healing, xamanismo, tantra, relacionamentos, maternidade, são vários temas que vão cuidar
desse corpo, que vão nos ajudar a nos reapropriarmos desse corpo, habitar esse corpo, porque o corpo, ele é como um território, e se nós não habitamos, se nós não somos as donas, as proprietárias desse território, alguém vai ser, seja o governo, seja a publicidade, seja outras pessoas na nossa vida. Então, é muito importante que a gente habite esse território. A proposta do festival é essa. Eu queria dizer, por isso mostrei a logomarca, que ela foi boicotada nas redes sociais. A gente não tem um movimento muito agressivo de publicidade, mas a gente quis divulgar um pouquinho mais esse ano o festival. Ele está na 4ª edição, as 3 foram presenciais em São Paulo, e como é online, a gente quis que mais pessoas soubessem para poderem se inscrever, já que é online, né? Esse momento de 9 dias com 30 oficinas que vão nos desenvolvendo. Mas ela foi boicotada porque é um corpo nu. É um corpo nu que foi considerado agressivo, impróprio, e nas redes sociais esse corpo não foi exibido. A gente até brincou, será que a gente coloca uma tarja? Isso seria bem irônico, mas a gente não quis fazer isso, e a gente decidiu por um movimento muito mais orgânico, de mulheres contando umas para as outras que ia acontecer esse encontro nesse momento de primavera, é um festival de primavera, e nesse momento de tantos meses dentro de um distanciamento social, onde a gente está daqui para cima, né? Onde a gente não tem se relacionado com a totalidade do nosso corpo. Então, vão ser esses dias, 9 dias, de 24 de outubro a 1º de novembro, 9 dias com 30 oficinas, 3 oficinas por dia, com mulheres de vários lugares do Brasil e do mundo. E nós convidamos vocês para participarem desse encontro. Hoje, de sexta-feira até hoje, tem um valor especial do ingresso, que ao invés de 260, ele está 220. Então, quem ainda não se inscreveu, mas colocou isso na agenda ou pretende se inscrever, não deixe de fazê-lo o quanto antes, e a gente começa em uma semana essa nossa jornada e esse aprofundamento nas várias vias de se conectar com o nosso corpo e com vários aspectos do nosso feminino. Então, eu queria que a gente encerrasse essa mesa com um gesto simbólico, nós aqui, quem está em casa, aqui abraçando o nosso próprio corpo. Eu quero dizer para todas vocês, as 5 que estão aqui na mesa com a gente, Leila, Anita, Thaís, Nayara, Mica, que eu abraço vocês, que é uma honra receber vocês aqui hoje. E a gente fecha o olho um pouquinho e diz sim para esse nosso corpo. Eu abraço esse nosso círculo nessa diversidade, que assim seja sempre, em todos os círculos, em todos os lugares, que todas nós possamos caber. Muita gratidão a todos vocês que ouviram, que participaram conosco, e a gente espera vocês aqui na semana que vem. Vou deixar agora a palavra com cada um de vocês, abrindo seu microfone para se despedir de todas. Posso começar, que eu já posso? Então, olha, foi um prazer muito grande conhecer quem eu não conhecia e saber das histórias particulares de cada um. Isso enriquece muito, cada vez mais, a nossa vida. Então, gratidão por essa oportunidade e até o nosso festival, né, Tássia? Obrigada, gente, por participar. Eu quero agradecer muito, mulheres, uma honra estar aqui, que o festival seja um sucesso, eu estarei sempre conectada e aberta aqui para conversar sobre os corpos, sobre o nosso empoderamento e nossa leveza também aqui nesse mundo. Um beijo. Vou pegar então. Eu sinto vontade de encerrar esse pequeno encontro, encerrar para abrir,
já que a gente está abrindo o nosso festival, com um convite, né? Convidar as mulheres para estarem com a gente, quem sentir. É muito especial estar em roda, é muito mágico estar em roda, só quem esteve numa roda sabe o quão mágico é. E mesmo que online, as rodas virtuais também são muito poderosas e muito transformadoras. E para mim, o que mais me mobiliza, o que mais me entusiasma nesse movimento todo que a gente tem feito como um grande círculo que o tecer nos abraça, né? nos cuida, acho que é cuida a palavra que vem. O que mais me inspira é a provocação da Jean Shinoda Bolen sobre estarmos em círculo, porque quanto mais círculos existirem no mundo, um novo padrão de consciência começa a emergir, um padrão de liderança horizontal, de uma liderança circular, onde homens e mulheres coabitam de forma respeitosa esse planeta, casa que a gente tem, que é o nosso primeiro corpo. Então venham, se juntem a nós, são 30 oficinas muito maravilhosas, uma mais linda que a outra. E eu sou muito suspeita, mas queria deixar essa fala, assim, desse convite. Estejam em círculo, é muito transgressor, uma transgressão boa, assim, da gente criar esse mundo que a gente quer, que a gente tanto sonha para os nossos descendentes. Abraço vocês com muito carinho. Pego a palavra para agradecer esse espaço, poder compartilhar desse momento com vocês. Que honra. Uma mulher, quando ela adentra num círculo de mulher, a magia acontece. É um Paranauê muito louco. Literalmente, como está no convite, vamos fazer festa, porque habitar o nosso corpo é poder celebrar, de poder honrar, porque muitas mulheres não puderam, não tiveram essa oportunidade. Então, sejamos nós, essas mulheres, né, fazendo festa com os nossos corpos e estendendo as mãos para outras mulheres. Então, eu sou muito grata ao convite quando eu recebi pela primeira vez, na segunda edição do Tecer, quando eu disse sim, e foi muita magia que aconteceu a partir de lá. Então, vai ser lindo, 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 lindo poder ter outras mulheres com a gente, para a gente poder juntas, dando as mãos, conectadas, mesmo que sendo online, vamos sim fazer muita magia. Gratidão, amadas, por essa oportunidade, muita honra, celebro muito. Ah, que delícia, muito bom. Também queria agradecer de poder ouvir todos vocês, as experiências tão ricas de cada uma. Ano passado eu tive a minha primeira experiência com o festival, pessoalmente, né, num modelo presencial que é super íntimo, né, num espaço físico de uma casa, que tradicionalmente é um espaço feminino, né, também. E esse ano vai ser essa nova configuração. E eu tô bem já sentindo um gostinho, já tem umas semanas, porque, como a Tássia comentou no começo, a gente esse ano vai ter um novo desdobramento do festival, que vai ser um livro escrito a muitas mãos, tecido a muitas mãos, por mulheres muito lindas, com muitos conhecimentos diversos. Então, eu já estou me deliciando, assim, pegando um spoiler das oficinas, está sendo maravilhoso, porque os textos desse livro vão trazer muito do que acontece no festival também. E saibam que vai desde você poder entender o poder dos seus quadris, a você se cuidar energeticamente, aprender a ter esse autocuidado. Enfim, passei por muitos conhecimentos maravilhosos. Então, recomendo muitíssimo que aproveitem. Muito obrigada. Então, a gente finaliza com a frase que a gente trouxe do Eduardo Galeano. A igreja diz: o corpo é uma culpa.
A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. E nós faremos a festa. Semana que vem, esperamos vocês todas.